Olá, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez no estudo do livro Espírita, de Eliseu Rigonati, Espiritismo Aplicado. E hoje aqui, um programa inédito aqui. Eu e meu amigo Wagner. Vamos tocar o programa de hoje. Boa noite, Wagner. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Bem-vindo a todos. Estamos aqui com o maior prazer. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Então, lembrando que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão, localizado aqui em Carapicuíba, e o Espiritismo com Cristo é um podcast na nossa casa. Então, vamos à prece. Pode fazer a prece inicial. Pode fazer a prece inicial. Vamos aqui todos nos sintonizar este pequeno momento para introduzir o nosso estudo, nos concentrar em Jesus, nos concentrar na luz maior, deixar nossos problemas pessoais de lado e dedicar este momento ao aprendizado, à luz, ao nosso espírito, e que aqui possamos nos agregar, nos alimentar espiritualmente, ganhar forças e energias para que tenhamos as bênçãos em nosso lar, em nossa vida, e conectar aqui com o nosso Mestre Jesus, temas e assuntos que trazem aqui para a nossa evolução. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um ótimo estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa noite, nós estamos aqui falando hoje um tema que a gente gosta muito, em particular, eu e o Wagner, sobre os animais, Falando sobre os animais, cachorro, gatinho, principalmente ligado à nossa vida, Então, nós começamos o capítulo dos animais, vamos dar continuidade falando a reencarnação dos animais, espírito dos animais no mundo espiritual e falar também um pouco relacionado à alimentação. Então, você pode ler. Vamos lá. Os animais. Os animais não são simples máquinas. Neles distinguimos os mesmos três elementos que compõem o homem, a saber: o espírito, o perispírito e o corpo de carne. O espírito dos animais é imortal e sujeito às leis da evolução como o dos homens. O espírito dos animais envolve do instinto para a inteligência, isto é, para a racionalidade. Nos animais superiores já notamos uma inteligência embrionária. Nos animais inferiores existe somente o instinto. Então, só para esclarecer nesse momento, quais são os tipos de animais? Quando eles falam animais inferiores, são os animais selvagens, os animais que vivem nas florestas, que são animais, por exemplo, de grande porte, que ainda vivem soltos, E os animais superiores, os domesticados. O perispírito dos animais é denso, escuro, nada apresentado de espiritual. À medida que o espírito do animal envolve seu perispírito, vai sendo manipulado por espíritos elevados encarregados desse setor da evolução planetária, adaptando assim as formas mais perfeitas da vida. E, por fim, o animal tem um corpo de carne, constituído pelos mesmos elementos materiais do corpo humano, diferindo simplesmente na forma. Podemos, pois sem exageros e sem receio de errar, chamar os animais de nossos irmãos inferiores, assim como somos irmãos inferiores dos espíritos que já alcançaram a angelitude. Porque o caminho que o espírito percorre na marcha evolutiva é esse, do infusório ao animal, do animal ao homem e do homem ao anjo. Então, é correto, afirmar que nós, em outros momentos de evolução,
fomos animais. Quer comentar? E aí que é interessante a gente saber que né? Acho que talvez seja essa uma das primeiras perguntas, por coincidência, que engraçado, né? Porque quando eu fui procurar o livro dos espíritos, tinha um capítulo lá dedicado aos animais. Foi um dos primeiros capítulos que eu busquei lá no índice. Falei assim, mas e os animais? Porque eu tinha questionamentos, né? Falei assim, sou católico, fui católico e tudo, e lá não tinha muitas das respostas, né? Sim. E aí, chegou no Espiritismo, ele me respondeu, assim, com maior clareza, achei legal. Eu falei assim, e os animais? Porque eu acho muita injustiça a vida dos animais aqui na Terra. Eu falei, nossa, que Deus injusto é esse? Olha a injustiça que comete com os animais. E eu ainda como carne, eu como carne do bicho lá, do boi, do porquinho, da galinha, eu tenho dó desses bichos, mas ao mesmo tempo, como Deus permite, né, me dar essa fome, vontade de comer, e para eu comer eu tenho que matar um animal. Sim. Que negócio é esse, né? E aí eles não são, vamos dizer assim, merecedores do amor do Cristo, do amor de Deus, né? E por quê? Porque eu sou superior a ele, ele é inferior, eu tenho que pisar em cima dele, é isso? E aí agora, né, ficando mais claro ainda que eles são como nós, tem espírito, perispírito e a parte carnal também. Exatamente. É importante a gente falar isso nesse momento, que justamente há uma diferença, né? Há uma diferença muito grande, principalmente em relação à questão da alimentação, que a gente vai ver, né? Ainda no decorrer do capítulo, mas existe uma grande diferença dessa questão dos animais superiores e dos animais inferiores. Ou seja, se você for comparar, nós somos a grosso modo falando, nós somos os animais perante os espíritos angelicais. Ou seja, nós somos tão inferiores quanto os animais são inferiores. E eles são dotados da mesma constituição, né? Então, a reencarnação dos animais. Tanto quanto podemos observá-los, os animais se encontram nos primeiros degraus de sua evolução espiritual. Cumpre-lhes subir a escada infinita do progresso. E eles sobem por meio da reencarnação que lhes transformará o instinto em inteligência. E quando a inteligência começa a despontar em seus rudes espíritos, renascerão em corpos de forma humana. Tem sempre, fazer uma pausa para falar, né? Tem sempre aquele, por exemplo, principalmente cachorro e gato, que parece que ele é muito inteligente. Que você fala, né? Você vê aquele cachorro e você percebe que aquele cachorro é extremamente inteligente. E quando você fala com ele, parece que ele te entende, que ele sabe o que você está sentindo, que ele sabe o que você está falando com ele e parece que ele fala com você. Geralmente, esse animal já é o último estágio evolutório dele na forma de animal, né? Então, eu sei que parece muito estranho a gente falar isso, mas provavelmente na próxima reencarnação desse animal, ele não será mais um animal. Ele já virá como um ser humano. E aí, se a gente for analisar cientificamente falando, há mais de 40 mil anos que o cachorro, né, o lobo, se convive com o humano, né? E aí, se a gente for olhar a nossa evolução como humanos, né, o Homo sapiens, lá, esqueci o nome lá, aqueles selvagens que nós éramos ali, ó, selvagem também. Selvagens, E como a gente evoluiu, né, nesses 40 mil anos. E aí os animais, junto conosco, foi meio que uma parceria. Foi uma parceria ali com o lobo, aí depois teve os gatos. Tem outros animaizinhos aí que a gente também domestica, né? Mas o que quer dizer? Que a reencarnação desses animais foi contínua junto conosco nessa parceria, e aí chega um momento, né? Eles têm muito que eles nos ensinaram também. Sim. E nós ensinamos muito eles também. Não tem aqueles cachorros que pegam as manias do dono, que pegam o jeito. Ele observa, esses animais observam tudo na gente, tudo. Eles começam a ver a gente como, né, como anjos para ele, né? E
apesar da gente ter muita coisa errada, muita coisa ruim ainda, tem coisas muito boas, né? Que para eles são muito boas e que vai ser útil para a reencarnação deles, para a evolução deles, né? E aí, quando a Débora falou, né? Daqui a pouco ele vai ficar tão evoluído que ele nem vai reencarnar mais como um cachorro, né? Sim, a gente conhece aí, por exemplo, né, o Wagner tem o Malte, a Doguinho, tem a Mel e o Snow. Meu, a Mel é tão inteligente que a gente sempre fala, dificilmente, por exemplo, a Mel volta como cachorro de novo, porque ela é muito inteligente, E eu até brinquei com ela essa semana, falei assim, que ela é tão inteligente que ela já tem ansiedade. Eu já falei isso pra ela, minha cachorra tem ansiedade. Então ela já vai nascer com ansiedade, né? Ela já vai ser um adulto funcional com ansiedade. De tão inteligente que ela é. Então, a passagem do perispírito do animal para o humano não se dá aqui na Terra. Existem para isso mundos primitivos em início da evolução, para onde são transferidos os espíritos que já se aperfeiçoaram no reino animal. Terão aí suas primeiras experiências em organismos grosseiros ainda, mas já de forma humana. A Terra, que já foi um mundo primitivo, guarda o vestígio... Peraí, que tá tão... De raças subhumanas. Nossa, perdi tudo aqui. Guarda o vestígio. Isso. Seus primórdios. É bom notar que os espíritos dos animais não se podem reencarnar-se em corpos humanos, sem antes sofrerem as transformações necessárias que a evolução lhe impõe. A Terra já não oferece mais condições apropriadas do mesmo modo. Um espírito humano jamais voltará a reencarnar-se em corpos de animais. Uma vez atingido o grau de humano, o espírito nunca mais regredirá. É importante, né, falar que... Eu sei que até tem um filme que fala muito sobre isso, que o homem reencarna como um cachorro, né? Mas não é possível, porque segundo a doutrina espírita, toda a nossa vida é uma vida de progressão, né? Então a gente nunca retorna aquilo que nós fomos um dia. É sempre progressivo. É bem romantizada essa história, né? Mas ela é errada. Porque se a gente for partir desse princípio de evolução, tudo evolui se a gente for observar na natureza, né? Então não está de acordo com essa lei maior de progressão, de regressão, né? Você tá num nível humano e de repente você virar um animal, né? Isso não condiz com todas as outras leis da própria natureza que a gente observa, né? Sim, não faz o menor sentido, né? Apesar de ser bem romantizada. Tem muita gente que gosta de acreditar nisso, mas infelizmente não é. Não tem como a gente, né, reencarnar e na vida seguinte falar, eu quero ser um gato. E você tá falando da Mel... Ela provavelmente vai reencarnar, vamos supor aqui, né? No mundo primitivo. Sim. Que aqui tá dizendo, né? Que a Terra não é mais um mundo primitivo. E eu vi lá foi essa semana também, que é um crânio de um humanoide lá que eles não conseguiram definir qual tipo de raça humanoide que teve, de 1 milhão de anos. Era um que era gigante? Não era gigante, estava achatado. E aí eles conseguiram reconstruir digitalmente lá. E eles falaram que vai mudar completamente a visão... A visão do que a gente tem até hoje. Da evolução que a gente tem lá. E aí, ou seja, e foi datado lá com raio-x 1 milhão de anos. Então... Nossa, é que agora realmente eu não me lembro, mas... É muito tempo, não chega tanto a primeira espécie. E a cabeça de um tipo de humano lá, né? E aí você para pra pensar o quanto que a gente não evoluiu, como que era a Terra naquele tempo, né? Então, não é cabível esse animal que vai virar um primitivo vir pra Terra. Não tem chance. Ele tem que ir para um outro planeta que era parecido com esse planeta aí de 1 milhão de anos atrás, que foi a Terra um dia. Sim, né? É um mundo primitivo, né? Porque Isso. A gente agora a gente tá deixando de ser um mundo de provas e expiações e nós estamos virando um planeta de regeneração, ou seja, nós estamos na transição. Então, de forma alguma. E qual é a ideia? A gente vai falar aqui mais pra frente, mas a ideia realmente é a gente deixar de se alimentar de animais. E isso é a lei da progressão. Ou seja, não dá mais pra gente pensar de uma forma primitiva como a gente pensava há 10 mil anos atrás, quem dirá 1 milhão de anos atrás, né?
Acho que vai ser falado essa parte, né? Mais pra frente. Vamos lá. É bom notar que os espíritos dos animais não... Não, isso aqui já foi. O espírito dos animais no mundo espiritual. Isso, Gente, desculpa, hoje a gente tá sem o livro, então tá um pouquinho difícil por causa do celular, mas vamos lá. Há no mundo espiritual lugares próprios para os espíritos desencarnados dos animais. Então, logo um animal desencarna, é tangido para o lugar onde deve permanecer, até que possa ser utilizado para a nova reencarnação. Todavia, os animais não ficam abandonados no mundo espiritual. Estão sob a guarda de entidades espirituais que se encarregam de zelar por eles, fazendo-os evoluir e ministrando-lhes os cuidados que necessitam. Conquanto alguns médiuns videntes tenham visto espíritos de animais, contudo, eles não podem se comunicar com os homens. O perispírito dos animais não tem afinidade com o perispírito humano, o que torna impossível a comunicação. Então, por exemplo, dentro de um trabalho mediúnico, a gente consegue ver, às vezes, um gatinho, um cachorro, um lobo ou algum outro animal. Mas se comunicar com ele, né, de perispírito por perispírito, não é possível. Tá? Então, comportamento do homem para com os animais. A rigor, o homem é o senhor dos animais da terra. Entretanto, essa sua autoridade não deve... Só faltou você dizer, explanar só rapidinho, que lá que existe um céu, né? Um mundo espiritual voltado para os animais, né? Então, nossos cachorros, nossos gatinhos, eles não ficam desamparados. Vai ter um ambiente apropriado, assim como nós mesmos, que também vamos para um ambiente apropriado conforme o nosso pensamento, a nosso nível de vibração. Os animais têm um mundo apropriado para o nível de vibrações deles lá. E aí vão ser encarregados... Como eles não têm um livre-arbítrio, né? Então é bem diferente do nosso, que temos as responsabilidades, né? Os animais já não têm essa responsabilidade, então são mundos apropriados para o nível deles, né? A gente, né, também tem histórias de que a gente, quando a gente pode estar desdobrado, dormindo, a gente é levado muitas vezes até onde estão esses animais para a gente poder ver ele também, né? Ainda mais se for para o nosso bem, se for para o nosso refazimento, para, por exemplo, a cura de um luto. Nós podemos ser levados até esse animal que a gente perdeu e ter o contato com ele, que é justamente para curar aquela dor que ficou do luto, né? Na partida do animal. Então, por isso que ele não reencarna logo depois que ele vem a falecer. Leva um tempo, porque ele ainda fica nessa questão de refazimento perispiritual e tudo mais. E é comum que você acabe vendo ele, por exemplo, que ele venha te visitar. Sim. Como os outros espíritos vêm nos visitar também. Mas é muito mais curto deles, né? É bem mais curto, É muito menos complexo do que o humano, né? Então vamos lá. Você conseguiu virar, porém eu não consegui virar. Quer que eu leia esse aqui, ó? Lembra enquanto eu arrumo aqui. O comportamento do homem para com os animais. O rigor, o homem é o senhor dos animais da terra. Entretanto, essa sua autoridade não deveria ir até o abuso de destruí-los impiedosamente. O homem só tem o direito de destruir os animais quando esses ameaçam a sua segurança. Pode, porém, explorá-los legitimamente, convertendo-os em auxiliares preciosos dos trabalhos rudes e beneficiar-se de seus produtos. O que o homem não mais deveria fazer é atentar-lhes contra a vida, fazendo dos animais seus cooperadores dos trabalhos que pode desempenhar. O homem apressa a evolução deles, permitindo que o instinto se transmute em inteligência. Por conseguinte, se o homem soubesse utilizar-se dos animais dentro do princípio da fraternidade, seria o diretor espiritual do reino animal. Para os animais úteis, inclusive as aves, o homem deveria criar condições de vida tais que eles facilitam evoluir ao seu lado. Forneceria ao homem o seu trabalho normal e os produtos que lhes são próprios, sem que o homem tivesse necessidade de sacrificá-los para a sua alimentação. Quanto aos animais perigosos e daninhos, o homem os destruiria uma vez que ameaçassem a sua segurança, e a própria natureza se incumbe de extingui-los, à medida que a civilização lhes modifica o habitat. Pode comentar.
aqui tá falando da nossa relação com os animais, né? Como que a gente deve tratar eles. Se é legítimo, né? Às vezes a gente pergunta... por exemplo, vou dar um exemplo daquele cão lá do nórdico, né? Aqueles cão meio husky que adora carregar o trenó. É um trampo bem pesado, o cachorro ficar carregando aquele negócio ali, pesado, correndo para cima e para baixo. Então, quem tem cachorro em casa sabe que se o cachorro não passear, não queimar energia, ele vai ficar doido lá na sua casa, vai ficar triste, vai ficar ansioso, vai destruir sua casa, vai acabar com tudo, porque a natureza dele, o instinto dele é feito para fazer esforço físico, para fazer atividade física, que nem carregar os trenós. Sim. E aí não significa, na nossa visão humana, que você está judiando do bicho fazer ele carregar o trenó. Ele tá adorando fazer aquilo ali. É claro que existe, né, o exagero, mas só que a gente tem que entender que esse desgaste do cachorro, o cavalo correr, a natureza dele ficar correndo, ficar andando, faz parte da natureza do animal ter esse tipo de atividade e da nossa legitimidade utilizar para nosso benefício, né? Imagina a inteligência dos pombos correios. Sim. E aí eles deixaram de ser, né? Deixaram de ser utilizados e agora eles são só pombos. Mas olha que nível que chegou, né? E aí falam também acho que vai falar aí também, mas falam também dos próprios vegetais, né? Que eles eles meio que... Eles não sentem a dor como a gente sente e tal. E eles meio que... eles fazem uma disposição de sacrifício para poder ser útil aos humanos, vamos dizer assim. Sim. Então, os próprios animais, eles estão passando por essa prova, por essa expiação, para o benefício deles também. É claro que eles sentem dor, têm sacrifícios, dores físicas, dores, né, de várias formas, mas eles também, a gente também. A gente veio aqui não foi para ficar... para dormir, relaxar. A gente também veio aqui para sentir dor de muitas coisas, né? Para poder nós evoluirmos. A evolução ela é um pouco dolorosa, de certo, principalmente em níveis mais baixos. Então faz parte do processo. É meio frio falar assim, né? Mas ao mesmo tempo não é, porque erra quem acha que tá aqui a passeio. Erra quem acha que aqui só tá aqui para viver de prazer e luxo e luxúria, achando que assim, não, eu não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou evoluir, vou viver minha vida como se tivesse... Tá tudo bem, isso é como se fosse só essa vida. Porque todos os dias a gente tem indícios de que a gente não vive só uma vida. Né? A ciência hoje em dia mostra cada vez mais de que a reencarnação existe, que existem outros momentos e que a gente tem que trabalhar em prol de um propósito. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar em prol de um propósito. Temos que ter um propósito, porque se a gente não trabalha em cima de um propósito, seja ele qualquer tipo de propósito, você deixa de ter um objetivo para seguir em frente. Você não levanta da cama para passear com seu cachorro. Nem que seu único propósito seja, então, eu vou ajudar meu cachorro a evoluir. Né? Eu vou passear com ele. Ótimo, já é um propósito. Sim. Você tá fazendo uma caridade, tanto para você, que é sair, não se render a nenhuma situação, e também ajudar o cachorro. Ou passear com o gato, ou fazer qualquer outra coisa, entendeu? Aí tem uma outra coisa que eu queria entrar, que acho que muita gente se pergunta nesse quesito, que eu também me pergunto, né? Poxa, matar o animal para me alimentar. Então vamos ler e aí você comenta. Agora. Peraí, então, vamos lá. A carne dos animais. Como que a gente é hipócrita, né? Meu Deus. Escreveu certa vez um espírito esclarecido: o lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe de nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Irmão X, Treino para a Morte, Francisco Cândido Xavier. Tamoios e caiapós são tribos indígenas? Isso. Tá. Assim é na realidade,
pelo menos quanto aos animais de sangue quente, isto é, os mamíferos, inclusive as aves. Quem já teve a oportunidade de assistir ao abate de animais para a alimentação humana pode observar a angústia de que são tomados no momento da morte. Essa angústia se lhes agrava no perispírito e do perispírito é impressa na carne, em forma de fluidos negros e pesados. Ao ingerir a carne, o homem ingere também uma dose desses fluidos viscosos produzidos pelo sofrimento, aos quais vão localizar-se no perispírito humano. Daí se origina uma série de perturbações orgânicas de todos os graus, cuja causa a ciência ainda não sabe explicar. Além disso, esses fluidos negros e animalizados tornam o perispírito humano mais denso, por terem agarrado a ele. A dificuldade, a vida espiritual, porque depois de desencarnar, o espírito humano tem de sofrer longo processo reparatório para se livrar deles. Por isso, ensina-nos o espírito que assina Irmão X, em sua magnífica mensagem, Treino para a Morte, dado a Francisco Cândido Xavier. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois de grande transição. Pronto, a palavra é sua. Então, se a gente for observar a gente quando era primitivo, né, lá que eu falei lá do crânio lá de 1 milhão de anos atrás, o que a gente fazia? A gente pegava o bicho, matava assim de qualquer jeito e ia comer com a carne crua mesmo, mastigando que nem um bicho, como a gente era mesmo. E aquilo ali, aí, se a gente for fazer uma retrospectiva aí, nossa, de quando a gente era selvagem, aí a gente vai ver, nossa, isso aí era eu. Que ridículo, né? E da mesma forma vai ser daqui a algum tempo. Quando a gente tiver mais evoluído, ver a gente devorando um prato de carne, ver esse matadouro que tem dos animais, aí, mas só que, quando a gente olha para esse selvagem de 1 bilhão de anos atrás, a gente culpa ele? A gente julga ele? Não tem como. A gente não entende. A gente faz agora consciente. A gente entende que faz parte da selvageria dele, daquele momento, da situação, da realidade dele. E eles faziam não por opção, eles não tinham opção. Sim. Hoje a gente tem opções, mas a gente ainda está viciado, preso encarnaçado, né? Dessa matéria densa. E que aos poucos vamos ver as novas gerações chegando aí, não teve nem incentivo dentro de casa, a criança já não quer comer carne, pessoas que depois de mais velha começam a pegar, né, a desestimular sozinha, por espontaneamente a querer comer carne, começa por carne de porco, de boi, depois vai descendo para frango, depois acaba com peixe, né? E depois vai para os vegetais. Então, faz parte do processo da nossa evolução. Infelizmente, morre, né? Os nossos bichinhos aí. E olha outra coisa, não vamos ser hipócritas, né? De criticar lá os chineses, alguém lá de outro país lá que come cachorro, como qualquer outro animal. É a realidade deles, é a cultura deles. Né? Daqui a pouco você está criticando lá o chinês que está matando um cachorro, aí na próxima encarnação você nasce lá e começa a comer cachorro e fica criticando o pessoal que come carne de boi. Não, e quem disse que nós não viemos de lá? Né? Quem disse? Qual das encarnações nós não estivemos nesses lugares e não comemos dessas coisas? Então, por exemplo, hoje, em relação à densidade de matéria, então, por exemplo, quando a gente se alimenta de carne, atrapalha no trabalho espiritual. Então, por exemplo, quem vai trabalhar no mediúnico, e não só no espiritismo, em outras denominações também, como a Umbanda, como no Candomblé, e você tem trabalho mediúnico, você não se alimenta de carne, porque atrapalha todo esse processo mediúnico, espiritual. Então, é mais do que comprovado no meio espírita que isso atrapalha.
Por quê? Por causa desse fluido que fica em cima da gente, que fica ali reverberando em cima da gente, ou seja, isso não é bom, né? Isso não é bom. Então, por exemplo, as pessoas às vezes trabalham no mediúnico segunda, quarta, quinta, sexta, então já não se alimenta da carne e vai abrindo mão de comer carne cada vez mais, né? Mas por quê? Porque você tá ali dentro da doutrina, você tá ali tendo os ensinamentos, você tá vendo. E muitas vezes quando você come a carne, você passa mal. Sim. É que nem... que a gente falou, eles falaram dos canibais aí, né? Pra gente é uma abominação comer carne humana. E quem disse isso? Foi a nossa evolução. A gente viu que não faz sentido nenhum comer carne humana. E um dia a gente deixou... Antes a gente fazia isso. Sim. E um dia a gente deixou de fazer isso porque a gente evoluiu. Sim. E da mesma forma que a gente vai evoluir e deixar de comer a carne humana. A gente vai ter nojo, assim, falou, que repugnante. Exatamente. Hoje você tem uma série de crianças que não tenha na sua alimentação carne. E aí, como falou lá também, né? Quando a gente chegar lá no plano espiritual, né? Esses churrasqueiros aí... esses apegados. Lá no plano espiritual, quantos relatos a gente não tem de pessoas apegadas à comida? É vício também, gente. Não é só o álcool, só drogas, não. Tem o vício de alimentação pesada, massiva, que aí não inclui nem carnes mais, também qualquer outra coisa. Pode ser massa, uma pizza, qualquer coisa que você é muito apegado, vai chegar lá... Aqui não tem comida, aqui a gente é espírito. Espírito não precisa comer comida, então você vai ter que reprogramar aí a sua mente, né? Se alimentar de água. E, né, o André Luiz tomar a sopinha lá. Uma sopinha de água. Então, quando a gente tá no hospital, né, horrível lá, tem que tomar uma sopinha lá, porque tem... Horrível, mas é necessário. A gente tá trazendo esse tema... E até, de certa forma, tentando ter um ar mais tranquilo, porque, a grosso modo, é um tema muito pesado em relação à alimentação carnívora, né? Que é propriamente dito, a alimentação hoje em dia de toda a humanidade, praticamente. Uma pequena parte somente são os veganos, os vegetarianos. Então, ainda temos muito a aprender, a entender... Mas é uma questão evolutiva, né? Há 10, 15 anos atrás, você mal conhecia um vegetariano, né? Hoje em dia, você vê crianças vegetarianas. E aí, você acaba até entrando numa toada, tipo assim, por que tem esse monte de criança nascendo com alergia a uma série de coisas, né? Por quê? Porque... o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo está cansado de se alimentar, né? Da carne propriamente dito. Então, a gente precisa rever mesmo a questão da alimentação humana, né? E a gente tem que levar em consideração que a humanidade, né? Por exemplo, teve tempos de guerra, tempos de fome, tempos de seca. Tem muita gente passando fome ainda no mundo. E às vezes é o último recurso dela, qualquer coisa que vir para ela comer, ela vai se alimentar. Exatamente. Bom, a gente vai para o último trecho, a alimentação humana. Possuidores que já somos de bom cabedal de conhecimento espirituais, devemos suprimir de nossa alimentação a carne dos animais. Conservaremos apenas os seus produtos, os ovos, o leite e seus derivados. Evitaremos, assim, a ingestão de fortes doses de fluidos venenosos, de que é portadora a carne dos animais. Concluímos, então, que a alimentação que nos serve presentemente é a mista, em que comemos de tudo, suprimindo somente a carne. A nossa alimentação podemos juntar os produtos das águas, peixes, mariscos e etc., os quais, por terem um espírito em estado ainda embrionários, vizinhos próximos da vida vegetativa, não oferecem os perigos que a carne dos animais superiores oferece quanto à parte fluídica. Ou seja, é uma reflexão que fica a respeito de você verificar a alimentação que você tem hoje, né? Qual a necessidade que as pessoas, e a gente se inclui todos nisso,
que a gente tem hoje de comer a carne, né? Não só a carne do boi, como a do frango, como a do porco, né? Se você tem toda uma variedade de vegetais, de frutas, de verduras, de... Ele incluiu peixes, né? Ele inclui, Mariscos, então, de né? peixes, de ovos, de leites, dos derivados, para fazer com que você não coma carne. É uma substituição, né? E muitas vezes a gente fica aí, às vezes, período de 15 dias sem se alimentar de carne para um trabalho grande, por exemplo, igual uma psicografia, e a gente fica, né? A gente fica sem comer a carne. Mas depois passa o período e a gente acaba voltando à carne até por hábito. Mas o que não seria a evolução de um ser humano se não fosse realmente essa mudança de hábito, né? E acho que vale a pena a gente frisar, para encerrar todo esse capítulo relacionado à carne, né, e aos animais, que você ser vegetariano não tira a sua obrigação moral, né? Não é porque você é vegetariano que você é moralmente mais evoluído. Pode ser nesse aspecto, né? A gente tá falando nesse aspecto, beleza. Agora, se for falar num âmbito geral, você não é uma pessoa mais evoluída só porque você é vegetariano. Hitler era vegetariano, né? Era católico, adorava animais, e aí não significa que ele era moralmente uma pessoa equilibrada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, da mesma forma, ninguém pode ser soberba ao ponto de se achar superior às outras pessoas que ainda não são vegetarianas, por exemplo, né? Ninguém é superior, somos todos irmãos, cada um evoluindo em alguns aspectos mais, outros menos, e juntos a gente vai caminhando. Então, vamos tomar cuidado com esses caminhos e olhar sempre sem julgamento, né? O jugo leve, né? Como Isso aí. fala. Todo mundo pode passar por todas essas fases, né? Bom, de qualquer forma, fica realmente a reflexão. E uma das coisas que eu vi uma vez o Haroldo Dutra falando era sobre uma pesquisa que falava sobre como hoje a nossa própria Constituição, né, dentária nos mostra que nós não somos mais carnívoros, né? Então, e a gente ainda insiste em comer a carne. Mas que tanto a nossa língua e os nossos dentes não são projetados, né? Projetados para fazer com que a gente se alimente de carne. Sim. Mas a gente continua fazendo isso, Sim. né? Por hábito. Então, quando a gente fala e estuda o espiritismo, e aí a gente traz aqui uma questão sobre o esvaziamento, né? O baixo número de seguidores, né, do espiritismo, a gente consegue entender como é difícil ser espírita. Porque exige muita postura, muita disciplina, muita ação, muita obra, né? Muito engajamento. Então, e é isso. É você se propor a participar, a ter uma reforma íntima, a mudar a sua vida, a ter novos hábitos. E isso envolve muita disciplina. Sim. Né? E que às vezes você acaba não encontrando. As pessoas querem muito mais, às vezes, uma facilidade, uma coisa muito mais fácil do que se dedicar a um curso, a uma reforma íntima, a perdoar, a pedir perdão, né? Do que abrir mão de se alimentar de carnes. Então é muito mais fácil frequentar ou optar por questões mais simples. Sim. A preguiça é muito gostosa, né? É muito cativante, tentadora. Mas a gente sabe que ela... a porta larga. A porta estreita é isso aí. A porta estreita é diferenciada. Mas a gente sabe que depois que passar dessa porta estreita, depois de ele é muito mais valorizado, né? Que nem a gente diz, aquele dinheiro que a gente ganha honestamente, suado, com muito esforço, dá até gosto de receber esse dinheiro, né? Porque ele é um dinheiro limpo, é um dinheiro justo, merecido. E aí, coisas fáceis, atalhos, ou coisas que não têm mérito nenhum, a gente não tem nem gosto de comemorar, né?
Então, vamos encerrar então. Por favor, as vibrações. Eu quero agradecer a paciência de todos aí por estar nos acompanhando até agora. Essa passagem maravilhosa, particularmente gostamos muito. Falar sobre os nossos animais, nossos companheiros de jornada, nossos parceiros aí. E vamos procurar sempre tratar eles muito bem, com muito amor, com muito carinho. Vamos ajudar eles a queimar as energias dele. Vamos dar a melhor ração possível para eles também, a melhor alimentação. Vamos cuidar deles, da saúde deles, porque nós somos o exemplo para eles. Exatamente. Olha que responsabilidade. E vamos inspirar os nossos animais para assim juntos evoluirmos. Obrigado aí a todos. Temos uma ótima noite. E aqui eu vou fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. É isso aí. E aqui o nosso podcast é feito no Estúdio Shift, que nos cede voluntariamente o espaço para que toda semana nós possamos fazer essa transmissão maravilhosa, falando sobre o Espiritismo, divulgando essa doutrina do Cristo. Então, um agradecimento aqui ao Estúdio Shift, ao Wagner, por estar aqui conosco sempre. Lembrando que o Cristão fica aqui em Carapicuíba, sempre aberto aos domingos. Se você quiser vir nos visitar, passar pelo atendimento fraterno, participar de uma psicografia, nós estaremos te esperando. Muito obrigado, uma boa noite. Até mais. Até semana que vem.